E aí, rapaziada, estamos aqui para mais um vídeo no canal Lucas Rocha Santos. Hoje vamos jogar Uni. Sim, tem gente na minha casa aqui, por isso que tá assistindo aqui. Rapaziada, vamos entrar aqui no jogo e depois ver mais fácil, porque tudo que nós precisamos fazer aqui é encontrar uma casa, pelo menos passar um dia nessa casa. E um dia demora muito, demora demais. Tipo dia na vida real. Caraca, não é igual Minecraft que dura mais ou menos uns 10 minutos para anoitecer. Gente, bem assim, tá? O jogo bem assim. Como eu vim propagandas. Porque o meu demora um pouquinho. E ele vem.
vocês. Eu vou ter que parar o vídeo. Me desculpa.